Bom dia, é um prazer poder estar com vocês. Eu só levei o susto quando ele falou que morra o homem. Na oração eu falei, Senhor, chegou a minha hora, mas está tudo certo, né? Tudo bem com vocês? Nós estamos vivendo um momento atípico, né, no mundo. Às vezes a gente já presenciou, já ouviu falar de situações difíceis em certos lugares do mundo. Eu lembro-me, há alguns anos, né, quando eu cheguei para ser o líder de jovens dessa associação, nós tínhamos ouvido a história de uma grande tsunami lá na Indonésia, né? Depois, nós ainda tínhamos ouvido a grande tragédia lá de Nova York, dos prédios, né, que caíram. Alguns acreditam que esses foram os grandes fenômenos fora do comum que marcaram, quem sabe, os últimos dias da história desse planeta. Alguns, às vezes, questionavam assim, como que Deus vai fazer para que o Evangelho chegue a todo mundo? E como que a igreja vai pregar se ela estava numa situação meio que morna, né? A vida era muito fácil há algum tempo atrás. Eu não sou nenhum profeta, né? Mas eu acho que a gente não precisa ser muito profeta para perceber que Deus está querendo permitir alguma coisa para a gente. Eu gosto muito quando a Bíblia diz assim, de que adianta você ganhar muita coisa se você perder a tua salvação? Porque a expressão, de que adianta você ganhar alguma coisa se você perder a alma, significa isso, que nós somos uma alma vivente. Quando a gente pensa que a gente é uma alma vivente, então nós somos um ser integral, né? Nossas emoções afetam o corpo e ambas afetam a espiritualidade. Vocês sabem que você ficar na igreja depende muito da visão que você está usando para mensurar as coisas. Tem um amigo que diz assim, Deus criou a gente com uma lente e a gente criou um binóculo para cuidar da vida dos outros, né? Ou para fazer exigências. E eu vou dizer assim, se me perguntassem hoje, pastor, me dê um motivo para ficar nessa igreja, porque eu não vejo muitos. Eu vejo muita gente hipócrita, muita gente não sei o que. Eu falei, parabéns, eu também sou uma delas. Porque não tem ninguém perfeito, né? Se a gente for procurar defeitos nas pessoas, a gente encontra. Mas às vezes eu me pergunto, olhando no espelho, né? Eu também não tenho defeitos? Porque é muita hipocrisia a gente achar que a gente pode julgar os outros, né? Porque é um momento muito difícil. Por exemplo, alguns chegam ao absurdo de dizer que quem pegou a Covid e está muito grave é porque tem um pecado maior, né? E na verdade, gente, a gente não conhece os planos para a vida das pessoas que Deus tem. A gente não conhece a história das pessoas. A gente acha que a morte é uma desistência de Deus em relação ao homem. Mas quando a gente pensa realmente no mundo como ele foi criado, em que circunstâncias ele chegou, ou a que circunstâncias ele chegou, a gente tem que ser honesto que Deus nunca prometeu que aqui viveríamos vida eterna ou imortal. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus disse que as pessoas morreriam. Disse ou não disse? Então a gente, de punho cerrado, a gente diz assim, por que o Senhor deixou isso? Por que o Senhor permite morrer? E Deus fica olhando assim, eu acho que o povo está doido, né? Eles estão esquecendo das coisas naturais da vida. Quando a Bíblia diz que nós colhemos as consequências do que a gente planta, é porque Deus dá o jardim, mas nós é que semeamos e colhemos as coisas da vida. Ele nos dá tudo. Ele nos dá privilégios, oportunidades, né? E a gente precisa entrar para adorar a Deus tendo a noção correta de quem é Deus e de quem eu sou. Vamos pensar assim, quando a gente se frustra demais, existem várias questões a serem analisadas. Mas uma das questões que mais frustra as pessoas é que quando ela tem a expectativa errada sobre Deus ou sobre a igreja, e aquela expectativa não é suprida, então a grande decepção pode até gerar culpa quando ela peca. Então, por não ver saída, ou quem sabe até ouvir sermões que não lhe dão saída, ela começa a achar mais fácil ouvir o que Satanás diz. O Satanás diz assim, ó, sai da igreja, abandona os caminhos de Deus, porque Satanás sabe que no momento em que a gente ingenuamente desistir de Deus, a gente está vulnerável ao ataque dele. Os principais ataques de Satanás são de atração. Mas ele tem o objetivo, que é nos afastar da salvação.
Porque uma pessoa dentro da igreja, qualquer um pode estar, mas uma pessoa estar no céu é aquele, como a gente viu aqui, alguém falando na lição, né, da escola sabatina, é somente aquele que aceita a proposta de Deus de uma aliança de intimidade e relacionamento. Quem é pai de filhas, né, quem pai e mãe e tem filhas sabe o que eu estou falando. Eu duvido que existe um pai, por mais liberal que seja, que vai dizer assim: viva do jeito que você quiser, coma do jeito que você quiser. Porque ele quer o bem dos filhos, às vezes ele vai dizer não. Deus é assim também, um pai. Eu fico pensando que tipo de pai que ele é, né? Porque o meu objetivo nessa manhã, para vocês que estão ouvindo pela internet, para vocês que estão aqui, o meu objetivo é mostrar para vocês por que vale a pena não sair da igreja ou estar numa igreja que segue a palavra de Deus. Mas primeiro eu preciso fazer uma pergunta para mim mesmo. Eu estou aqui para saber qual é a vontade de Deus, ou a única coisa que interessa para o meu ego é a minha vontade? Porque quando a gente se dispõe a servir a Deus, há uma disputa de vontades. Então, quando sempre a minha vontade tem que ser satisfeita, meus pais estão errados, os pastores estão errados, o mundo está errado, todo mundo está errado, porque nada combina com o meu gosto, a não ser que quando o conselho de quem quer meu bem combina com o que eu gosto. Alguns dizem que nós estamos vivendo uma sociedade de mentalidade líquida, nada é sólido, nada é exato, não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. Isso é perigoso. Porque se a gente entender que o amor é relativo, acabou o amor. E é o que está acontecendo. Porque a pessoa se torna o centro da vontade. Então, se eu sou o centro da vontade, tudo tem que girar em torno de mim. E vocês sabem que as faculdades, inicialmente, quando elas começaram, o objetivo das faculdades era falar de vida e de Deus. Mas quando as coisas começaram a convergir para o ser humano, o antropocentrismo tomou conta, o existencialismo veio à tona, deu espaço para um camarada chamado Epicuro, né, lançar as bases do epicurismo, que é o quê? Hedonismo, quer dizer, o que importa é eu ter prazer, é eu viver de qualquer jeito, inconsequentemente. E o que é viver inconsequentemente? Eu só penso em mim. Se isso me faz bem, eu aprovo. Se não me faz bem, eu reprovo. Mas a pergunta de Deus essa manhã para você é o seguinte: você está afim do céu ou você quer ficar aqui? Porque se você estiver afim de ir para o céu, essa mensagem é para você. Amém? Abra sua Bíblia no livro de São João. Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelho. Capítulo 1. João, capítulo 1. Eu espero que eu consiga nessa manhã dar para você motivos por que você tem que ser fiel e se preparar para a volta de Jesus. Se você realmente pensa na salvação e na vida eterna, Deus vai responder para você, porque você é uma pessoa importante para Ele. João, no capítulo 1. Depois nós vamos ler uns 3 versos aqui em João, depois eu quero ler um verso lá em Êxodo, e a gente vai fazer uma comparação sobre alguns detalhes de Jesus, tá bom? Sobre a vida de Jesus. Em João, no capítulo 1, a Bíblia começa dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. A Bíblia está dizendo que quando Deus criou o mundo, a maioria das coisas que Ele criou usando o ex nihilo, que é uma expressão hebraica que significa assim, o único ser que pode criar do nada. Porque todos os outros criadores genéricos que existem e que inventam por aí, precisam usar as matérias de Deus para produzir alguma coisa. O homem pode até fazer máquinas, quem está na faculdade sabe disso, que existem máquinas mega, super poderosas que tentam trabalhar com átomos e dividir isso e aquilo, explicar a origem da vida, mas eles sempre terão que pegar emprestado os elementos que Deus já criou. Como diz um sábio, Deus não precisa criar joias, né? Ele é o dono de todo o ouro do universo.
e o ouro no céu são apenas pedras e pavimento de estrada. Já pensou? Quando a Bíblia descreve a cidade santa, diz assim: o fundamento é de jaspe, berilo, topázio, diamante, esmeralda. Vocês já pensaram a igreja com a base toda de esmeralda? Quanto valeria? Mas há uma coisa importante, porque a Bíblia diz assim: Jesus não tem palavra. Ele é a palavra. Não é interessante isso? Ele é o verbo, significa assim, ele é a verdade. Ele mesmo se declarou ser a verdade. E por que ele é a palavra? A palavra verbo está relacionada a uma coisa imutável. Quer dizer que quando ele falar, ele não vai poder retroceder. E todos os teólogos do mundo que acreditam em Deus, nem todos acreditam, por incrível que pareça, os que acreditam em Deus falam sobre a imutabilidade do caráter de Deus e das sentenças que ele transmite através da sua palavra. Então a Bíblia diz que você pode acreditar no que está escrito porque foi uma ordem dele. É como se ele jogasse para as crianças entenderem, né? Como se Jesus falasse assim, e quando ele viu que as pessoas iam esquecer das coisas que deveriam aprender, então ele chama alguns homens e dá uma capacidade para eles escreverem as visões que ele passa para eles. Agora, por que você pode acreditar na Bíblia? Porque você vai ver, por exemplo, 4 evangelistas escrevendo sobre as mesmas cenas, só que com nuances, com coisas diferentes. Eu, por exemplo, estou olhando vocês daqui. Se vier alguém que já conhece a igreja, vai perceber detalhes em vocês. Você mudou o cabelo, né? Estava lá na sua loja pegando produtos naturais e você ajustou o cabelo, né? Está diferente. Mas ela não tinha aquela mancha lá. Uma pessoa que conhece mais vê essas diferenças. O pregador que não conhece todo mundo, ele chega aqui e vê uma igreja e vê detalhes que outros não veem. Querem ver uma coisa? A Bíblia diz então que Jesus é a palavra. Quando a Bíblia diz, quer dizer o seguinte: nunca duvide do que Jesus transmite através da inspiração e da revelação, porque essas coisas elas sempre se cumprem. Porque o ser palavra, tudo que ele diz é completo, é perfeito. Olha que interessante. Se a gente for pensar nessa lógica, qual dos mandamentos vale menos? Seja honesto. Qual dos mandamentos vale menos? Porque o grande quê da coisa é que alguns não estudam a Bíblia. Aí vem um pregador e diz assim: pastor, lá na igreja vocês cometem um erro, porque vocês pregam sobre um tal de sábado, e eu achei um tesouro na Bíblia que é Colossenses 2. Eu falo: é mesmo? O que você achou lá? Que Jesus puxa a orelha dos crentes dizendo assim: eu não gosto das festas de vocês, e eu nem gosto dos sábados de vocês. Está escrito lá. Falei: e daí? Quer dizer que não precisa mais guardar o sábado. Ele falou: quem falou? Então eu vou lembrar você de Isaías, porque Jesus está falando assim: eu gostaria que vocês guardassem os meus sábados, porque o de vocês estão sendo guardado da maneira errada. Vocês acham que Deus perderia tempo dizendo: meu mandamento é eterno, a minha lei é perfeita, e ela é um decálogo, se ele tivesse se esquecido ou errado em algum deles? Por exemplo, quando o jovem rico, Maria Madalena e outros personagens que estavam no extremo da vida, o cara da cruz, perguntaram assim: e aí, o que eu faço para ele dar a vida eterna? Ele diz: guarde os mandamentos. Por que Jesus usou essa expressão? Porque a gente precisa entender o que ele falou. Ele só falou assim: me amem e ame as pessoas. E se você perguntasse para Deus assim: como é que eu te amo? Ele falou assim: guarde os meus mandamentos. Não tenha outros deuses, não adore imagem, não tome meu nome em vão, e lembre-se do dia que me lembra como Criador. O sábado, gente, não é uma coisa qualquer, é um mandamento de Deus. E eu vou dizer uma frase que eu espero que você nunca esqueça: descansar também é obedecer. Não interessa o que Deus pede, por mais louco que seja, mas você sabe quando Deus está pedindo uma coisa, é porque ela vai dar certo. Mas qual é a grande frustração? Eu vou contar a história da Lúcia para vocês, posso? Não é a Lúcia das Crônicas de Nárnia, é outra, né? Mas a Lúcia tinha um quê com Deus e queria sair da igreja.
E ela não queria mais coisa de religião, de Deus, esse lance assim, porque ela estava se achando muito mais inteligente do que os quadrados da igreja. E ela usou essa expressão, né? Eu estou superior a isso e tal. Porque algum professor falou uma coisa e ela leu outras coisas, ela não queria mais continuar. Então, o que ela alegou? Ela alegou assim, eu estou frustrada com Deus. Então, perguntaram para ela, Lúcia, por que você está frustrada com Deus? Porque eu orei muito para ter um namorado. E como que você fez? Eu fiz igual o Gideão, o cara da Bíblia que orou para que Deus molhasse o algodão. Lembra dessa história? Ele fez 2 orações. Ele tinha medo de ser o líder do seu povo, porque ele era um homem humilde e também medroso. Ele era tímido. Só que ele fez 2 orações. A primeira oração, você já sabe. Uma hora ele pede assim, então eu vou deixar esse pedaço aqui de algodão ou de pelo, eu imagino que era um pelo de ovelha, um tapete, alguma coisa. Ele falou o seguinte, amanhã eu vou levantar, se eu chegar aqui e tiver umidade ao redor de tudo aí e o tecido estiver seco, eu vou. Depois, outro dia, ele, não, mas vou pedir mais uma coisa, vamos fazer o contrário, que tudo esteja seco e só o tecido esteja molhado. Eu falei, tá bom, o que você quer dizer com isso, Lúcia? Eu pedi assim, Senhor, o Senhor pode me trazer alguém para eu amar e casar? E aí Deus mandou, e o miserável veio. E prometeu um monte de coisa, e a gente namorou, e a gente noivou, e a gente casou. E os sinais foram certinho, eu pedia, Deus mostrava, eu pedia, Deus mostrava. Já viram histórias assim? Daí, olha o que aconteceu. Uns 2 anos e meio de casados, ele arranjou outra, e todas aquelas frases bonitas de efeito, eu morro por você, por ti, eu salto montanhas e muralhas, eu enfrento sogro, sogra, parente, bisavô, sei lá, governo, até a epidemia. Prometeu de tudo, mas 2 anos e meio depois de casado, ele foi embora. E aí ela estava brigando com Deus, dizendo assim, não entendi. O Senhor não fez uma aliança comigo? Por que agora ele está indo embora? Vocês já ouviram histórias assim? Eu vou explicar para vocês o que pode acontecer. Quando a gente lê um pouquinho sobre o amor e sobre Deus, você vai perceber que o amor nunca é uma imposição. Quando alguém ama, não tem como obrigar o outro a se apaixonar. E não tem como obrigar o outro a amá-lo. E pode até acontecerem coisas extremas. De num relacionamento a pessoa estar extremamente apaixonada, se dedicar 100% para aquela relação e o outro está sempre desdenhando. Já viram isso? Parece que só um vai correndo atrás, só um tem que valorizar, só um tem que se cuidar, senão o outro vai embora. Então, era mais ou menos isso. Você ouve a história de alguns relacionamentos que dão errado, e aí a pessoa se frustra com Deus. E eu vou dizer uma frase para vocês não esquecerem. Até o amor de Deus tem um dispositivo de desistência. Deus permite que você desista. Então, nada no mundo é 100% e tudo no estado de pecado em que a gente encontra é condicional. Todas as alianças, quando envolvem pessoas, podem ser quebradas, sim ou não? Mas se a gente fosse fiel, porque há um comentário bíblico que diz assim, se Adão fosse fiel, Deus daria uma outra solução para ele. Mas ele teve medo de perder Eva, e aí vocês vão aprender uma lição muito importante. Toda vez que a gente faz negócios na mesa do inimigo, porque a gente não busca a orientação de Deus, dá errado. Comece a escrever e perceber a história de todas as pessoas que começam da maneira errada. Pergunta como é que termina essa história, porque sempre termina, vai demorar um pouco. E aí fica aquele questionamento, tá, pastor, mas fala, o que aconteceu com a Lúcia, né? Então ela tentou fazer de tudo para salvar seu casamento, não deu certo. Você não ficou frustrado com a história que passou aqui, do Provar e Ver de hoje? Estava todo mundo esperando a moça receber um milagre, né? Não é isso? E viver.
Mas eu vou te falar, antes de terminar a história da Lúcia, eu preciso te contar sobre alguém que fez uma oração e Deus não ouviu. Sabe quem foi? Jesus. Lembre-se do Getsemane? Jesus entra no Getsemane e começa a sentir o peso do pecado, e Satanás e os anjos estão ali pressionando, e ele tem agora o coração que está se rompendo pela dor do pecado. E a Bíblia diz que foi tão extremo que ele suou sangue. E ele ora no meio dessa angústia: Pai, se possível, passe de mim o quê? Esse cálice. Deus passou o cálice ou permitiu que ele sofresse e morresse? Mas nessa manhã eu vim para te dizer que o sofrimento e a morte não são nada diante da salvação. Porque quem percebe ou leva demais em conta a morte no meio do caminho, pode correr o risco de esquecer da ressurreição e da herança que nós teremos no final. A questão é que a gente ouve tanto de fantasma e de vida pós-morte, que não existe na palavra de Deus, que a gente começa a ficar com medo de morrer, porque acha que é o fim de tudo. Eu não estou elogiando a morte, tá? Nem estou dizendo que a morte é uma coisa boa, mas eu estou dizendo que a morte é vencível. E pior do que uma pessoa morta é uma pessoa perdida. É isso que eu quero dizer. Mas também quero lembrar que o amor tem uma fraqueza. Ele pode ser negado. Por isso que eu acho preocupante quando a gente começa a largar tudo por uma paixão louca que começa errada, ou por um estudo, ou por um nome, ou por uma fama. Vou te dizer para você nunca esquecer: tudo que começa com Deus sempre termina e não termina bem. A não ser que todas as pessoas envolvidas se convertam e se arrependam. Tudo termina mal. Negócios, relacionamentos, que for. E eu não estou falando de religião, gente, estou falando de você e Deus. Então, sabe o que aconteceu com a Lúcia? Ficou vários meses batalhando por um casamento e o miserável não queria nada. Ainda acontecia uma coisa: quanto mais ela batalhava para salvar o casamento, pior ele ficava e mais debochado. Já viram isso também? Porque o pecado ensoberbece e faz a gente se tornar meio super potente e independente, né? E sem precisar dos outros, até que a gente se vê numa ilha de solidão e se arrebenta. Então ela fez o máximo, mas não deu certo. Que conselho você daria para uma mulher que foi casada e foi abandonada pelo marido e que orou a vida inteira por esse homem? O que você diria para ela? Vocês me permitem ser honesto? Eu sei que pessoas até não gostam disso, mas Deus responde na Bíblia assim. O que Deus respondeu para Lúcia foi que veio um rapaz muito mais decente, veio um homem de verdade que assumiu e está casado com ela até hoje. Você vai dizer assim: mas não pode. Quem disse que não pode? O problema é que a gente acha que porque orou, porque Deus deu sinal, Deus só tem uma solução para a gente. Não. O sonho de Deus é que as famílias nunca terminem. Esse é o sonho de Deus. Mas quando alguém quebra uma aliança com Deus e com a família, Deus dá liberdade, e você vai ver que está lá na Bíblia: quando houver morte e adultério, a pessoa pode casar de novo. Por que Deus dá esse privilégio? Porque seria demais o outro aprontar e destruir a vida do outro e o outro ainda não poder ser feliz de novo. O problema é que a gente se atém às próprias teologias de que Deus só tem uma solução para a gente. Deus tem várias soluções. Aquela que a gente fizer aliança com Deus é a que pode dar mais certo e mesmo assim pode dar errado. Nada nesse mundo do pecado é absoluto. Tudo que é absoluto e real é no mundo de Deus. Por isso que se apegar a Deus, o percentual de dar certo é altíssimo. Mas toda vez que houver pessoas envolvidas, pode saber que você está. Se você não se consagrar e buscar força em Deus, qualquer vaidade pode derrubar um relacionamento. Mas o que vocês acham que aconteceu com a vida da Lúcia? Ela descobriu que se ela fosse fiel a Deus, Deus não tinha só aquela solução. E não é porque Deus dá sinais que é só isso que vai acontecer.
Deus tem uma infinidade de bênçãos para a nossa vida. Deus sempre protege aqueles que foram fiéis à aliança com Ele. Ele não vai deixar a pessoa sofrer sozinha. E eu vou dizer por que Jesus faz isso por você. João tem uma coisa interessante que ele fala assim: Deus, ele conhece todas as nossas necessidades, e por mais que alguns não gostem de ouvir, Deus, ele tem limitações, ele se limita a dar algumas coisas quando ele percebe que dar certas coisas pode fazer a pessoa se perder. Nós não recebemos as coisas por merecimento, nós recebemos as coisas de Deus pela graça e o amor que Ele tem por todos nós. Porque se fosse por merecimento, como você acha que Jesus teria tratado Maria Madalena, por exemplo? Ele teria olhado e falado assim: olha, a escolha da vida que você está vivendo foi tua. Você é uma vida torta. Você não sabe nem quantos amantes tem. E poderia ter descascado inteiro ali. Mas a pergunta que eu me faço de vez em quando é: por que Deus amou o cara da cruz no último dia da vida dele? Ele tinha roubado a vida inteira. E por que ele conseguiu, e por que ele quis perdoar Maria Madalena, que tinha uma vida estragada? Vocês sabem por quê? Porque a gente sempre coloca o foco nos problemas e nas questões a serem resolvidas. Deus sempre põe o foco no coração da pessoa. A gente sempre analisa a situação da pessoa, se ela pode ser amada por mim ou não, se ela está melhor do que eu ou não. Gente, podem ficar bravos comigo, mas eu sou um representante de Deus, eu tenho que dizer, não tem ninguém aqui melhor que o outro. Essa não é a questão a ser analisada. A única questão que deveria ser analisada numa igreja é: nós estamos aqui buscando salvação ou estamos com a cabeça em outro lugar e estamos brincando de ser cristão? Como se Deus tivesse muita necessidade de ter mais um no céu. Deus nos quer no céu porque Ele nos ama. Mas faz quanto tempo que a gente entra na igreja e fica brincando de ser cristão? Mas sabe por que a gente faz isso? Muitas vezes não é porque a gente é mau, é porque a gente é mal instruído em relação ao valor das coisas, e o valor de Deus e o valor das pessoas. Quem é Deus? E eu vou te dizer quem é Jesus. João dá títulos para Jesus, e eu vou dizer por que ele dá. Olhem o verso 29. João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: olhem, podem olhar. João 1, 29. Eis, o que ele falou? O Cordeiro de Deus. O que Jesus é? O Cordeiro. Vão gravando aí. Eu vou ter que ler mais rápido os versos, porque nós temos que terminar, daqui 5 minutos. O tempo voa, né? Mas se vocês me derem mais 5, eu posso explicar umas coisas melhores. Pode ser ou não? 10 minutos? Não desmaiarão de fome? Então tá bom. Então a gente já viu o primeiro título que Jesus recebe. O primeiro é o Cordeiro. Vamos até o capítulo 3 agora. Capítulo 6, verso 22, João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. E você vai ler essa história e tal, e aí vocês vão olhar no título do texto que vocês estão lendo. A partir dali começa a mostrar, e Jesus recebe o título de o pão da vida. Ele é o Cordeiro, ele é o pão. Olhem o capítulo 7, verso 37. João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês vão ver que Jesus é chamado aqui de Jesus a água da vida, a fonte de vida. Olhem agora o capítulo 8, verso 12. João 8, verso 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas.
Olha os títulos que João está dando para Jesus. Ele é o Cordeiro, ele é a palavra, ele é o pão, ele é a água, ele é a luz. Mas vocês vão ver que logo depois Jesus é chamado de a porta. Lá no capítulo 10. Depois vai falar sobre a morte de Lázaro, a ressurreição. Jesus é a ressurreição. E ele termina o capítulo dizendo que Jesus deixaria o Espírito Santo porque ele iria para o trono com o Pai para reinar, certo? Aí Jesus agora é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Agora, vamos para a gente terminar até o capítulo 25 de Êxodo. Êxodo agora, capítulo 25, para nós terminarmos. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha o verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 centímetros de altura. O de vocês aí deve estar em côvados, né? Eu estou numa versão de Bíblia que fala um pouquinho diferente. Olhem, por favor, para mim. Preciso explicar uma coisa. Se existe uma doutrina que só essa igreja tem e nenhuma outra tem, é saber explicar o santuário. E ele tem uma importância fundamental no plano da salvação, porque ele expressa todo o plano da salvação na forma de uma maquete, entendem? Então, se você olhar Israel andando no deserto, Deus vai chamar Moisés e dizer assim: olha, eu estou achando vocês muito sozinhos e correndo perigos, e vocês não têm para onde ir, não sabem como seguir o caminho, então eu quero estar com vocês, eu quero ser um Deus que vai entrar na história de vocês. Olha que interessante. E vocês vão fazer então uma barraca para eu morar. Mas ela vai ser muito chique, né? Ela vai ter um pátio que vai guardá-la, e essa barraca vai ser grande, vai ter 2 espaços, o primeiro quarto chamado Lugar Santo e o segundo chamado Lugar Santíssimo. Nesse pátio você vai colocar 2 móveis, um altar onde vai sacrificar os animais, o altar de sacrifício, de holocausto, depois uma pia grande onde vocês vão lavar-se. Aí vai ter uma cortina. Imagine o sacerdote andando, né? Aqui está, depois que ele sacrifica os animais, ele vem e se lava na pia. Abre uma cortina, está o lugar santo. No braço direito, uma mesa com 12 pães. No braço esquerdo, o castiçal de 7 lâmpadas, que eram pequenas xícaras com óleo especial. Aí ele caminhava mais um pouco e ele estava de frente para o altar de ouro, que era o altar que tinha incenso. Uma vez ao ano, ele abria a cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo e via uma arca. Era um baú que a gente acabou de ler, de 1,10 metro por 60 centímetros de altura, de largura. A tampa dessa arca era o propiciatório, uma tampa toda de ouro com 2 anjos em forma de adoração. Olha que interessante. Então você viu, né? O altar de sacrifício, a pia, a mesa com os pães, a lâmpada, o altar de incenso e a arca. O que tinha diferente na arca? Daí ele diz assim: na arca, dentro dela tinha os 10 mandamentos, as 2 tábuas, a segunda 2 tábuas, porque a primeira Moisés ficou meio bravo e quebrou, né? Mas junto da arca tinham mais 3 coisas: os rolos com os outros ensinamentos, a vara de Arão e um pote com o maná. Só que esse maná não se estragava. Por que tudo isso? Porque quando você vem à igreja, você tem que entender o que Jesus fez, faz e fará por você. E o santuário dá todas essas dicas, porque essa maquete do santuário que João confirma lá no seu livro, toda ela simboliza Jesus. Então, ele sai do trono e desce, e morre. Por isso João dá o título para ele, nesse momento que ele morre, lá quando o cordeiro está sobre o altar, né? Porque a pessoa vinha, confessava o pecado sobre o cordeiro e ele era sacrificado. Jesus é o cordeiro. Viram os títulos que João dá? Ele é o cordeiro, ele é a água, ele é o pão, ele é a luz, ele é o intercessor, ele é o Rei dos Reis e Senhor, ele é o sacerdote. Ele é tudo, ele é a porta. Por que isso é importante? Porque João está repetindo o que Êxodo já havia falado,
que lá no céu existe um santuário. Mas por que é importante? Porque está dizendo assim, eu não me esqueci de você. Jesus está dizendo assim, você acha que eu morri? Não, eu só vim cumprir uma aliança que eu prometi para o meu Pai, que era salvar o homem da morte e da condenação que ele tinha. E hoje eu ouço o que ele me fala. Jesus está muito afim de ouvir você. Mas só que as pessoas estão complicando, dizendo que Deus não ouve, que vai ser difícil ir para o céu, que quase ninguém vai se salvar. Gente, parem com esse tipo de mensagem, se alguém estiver falando. Porque a minha Bíblia diz que muitos vão se salvar. Ela não fica insistindo que muitos vão se perder. Mas ela está dizendo que todo que crê poderia ser salvo. Que o desejo de Deus é que todos crescem e todos fossem salvos. Mas crescem no quê? Nele. Na suficiência dele de judicialmente nos livrar. Sabem quando nos evangelhos, mesmo de Mateus ou de Marcos, diz assim, e ele nos transportou de um lugar terrível e nojento e de trevas e nos levou para o lado da luz do Filho do seu amor. Cara, Deus não pega a pessoa assim como se fosse um boneco e joga lá no outro lugar. Está falando de papéis. Porque a Bíblia diz que existem livros no céu. Então, tudo que a gente pensa e faz está sendo anotado. Então, ele fala assim, quando os papéis... Porque o que vale, por exemplo, vocês já viram que quem já teve a oportunidade, às vezes infeliz, de ir diante de um juiz, né, sabe que, às vezes, o juiz nem sabe quem você é. Para ele, o que interessa são os documentos, que tudo que está escrito sobre você e os documentos que provam que você fez e não fez. Por isso, a Bíblia deixa claro que nenhum perdido alguma vez vai subir. Sabiam disso? Os ímpios nunca entrarão no céu, nunca subirão, nunca, porque eles não querem isso. Deus não vai forçar isso. Mas muitas pessoas estão percebendo os sinais, as profecias, que esse dia está chegando. Às vezes a Bíblia chama de o dia de Deus, mas não é para a gente ter medo, porque é um dia que vai confirmar que aquele que você escolheu para ser o amor da sua vida, que é Jesus, tudo que ele fez não foi em vão, porque foi por você. Ele foi o teu cordeiro, para que você, quando do status de perdido, recebesse o status de justificado e salvo. Ele é a água, porque só ele consegue tirar a culpa de dentro da gente. Porque muita gente se mostra forte, está tudo legal, mas no fundo sabe que sofre pelas suas culpas. Mas ele também é o pão. Porque não tem como a gente sobreviver na igreja só de culto e hinos e outras coisas. A gente precisa tomar uma decisão de se relacionar, de se comprometer. Só que a gente precisa se alimentar espiritualmente, então ele é o pão. Mas não está dizendo que a gente tem que se alimentar de qualquer coisa, está dizendo que a gente tem que se alimentar de Jesus. Como é que a gente se alimenta de Jesus? Ouvindo o que ele falou. Mas como que eu ouço o que ele fala? Porque ele revelou, está escrito. Quando você lê a próxima vez a Bíblia, entendendo que ela conta a história da desgraça do homem, mas tem uma linha mostrando a eficiência de Deus em resgatar a gente, você vai ver que vai ter uma visão diferente da Bíblia. E esse que é o cordeiro, esse que é a água, esse que é o pão, agora se torna luz. Porque agora você não pode dizer assim, eu não sabia. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas que todos saberão o suficiente para a salvação. Está lá em Atos 17. Sabem? Mas olha que legal. O altar de ouro também era um símbolo de Jesus que ouve a tua prece. Pastor, mas o senhor não acabou de falar que tem preces que Jesus não ouve? Porque toda prece precisa ter um sentido de fazer bem para todos e tem que ser um sentido que vai te ajudar na tua espiritualidade e nas necessidades reais que você tem. Acredita-se que muitas pessoas que não têm oração ouvida é porque Deus sabe que se ouvisse, Ele estaria simplesmente suprindo a vontade da pessoa e não resolvendo o problema que ela tem. Escreva isso para você não esquecer. Deus não ouve oração simplesmente para cumprir a nossa vontade. Porque Deus ouvirá e responderá tudo aquilo que vai me salvar. Entendem agora a diferença? Então, quando eu peço por salvação, por isso que a oração intercessora é muito poderosa, porque eu não estou pedindo por mim. E, gente, qual é a pessoa que se preocupa com o outro? A gente quer mais que a pessoa se lasque, caia em fogo, queime tudo os perdidos. Não é assim que às vezes a gente faz?
Mas Deus fala assim, não, eu quero que você trabalhe para que eles se salvem também. E ele conta isso, ele deixa as 99 e vai atrás de uma só, por quê? Porque não quer que nenhuma se perca. Agora Jesus toma o último título, que é de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque a arca, gente, foi o último verso que a gente leu, e eu termino agora, a arca simboliza o trono de Deus. E todas aquelas coisas que estavam junto da arca simbolizam as regras que regem o reino de Deus. Os mandamentos é a base do caráter de Deus e do caráter dos que vão morar lá. Porque tem muita gente que diz que não precisa mais respeitar o mandamento. Gente, me desculpe, mas isso é uma coisa muito imbecil de se dizer. Sabe por quê? Vamos ser honestos. Quem fala isso não para perceber os 10 mandamentos. Você acha que Deus autorizou a gente ter outros deuses? Sim ou não? E adorar imagens, pedaços de gesso e madeira que não fazem nada por nós. Deus nunca autorizou isso. Deus autorizou algum outro dia, por que ele repete mais de 600 vezes? Lembre-se do sábado. Porque é o único mandamento que lembra Deus como Criador. Quando Deus diz assim, honra teu pai e a tua mãe, ele não está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem. Quando ele diz, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não levante falso testemunho e não cobice, me diga honestamente que qualquer pessoa que entenda um pouquinho de ética vai dizer que isso está falido. O problema das pessoas não é com os 10 mandamentos. O problema das pessoas é com o sábado. Sabem por quê? Porque como seres humanos a gente luta para que tudo afague a gente, afague o ego, tudo seja igual à minha vontade. E eu vou te dizer, quando eu estiver disposto a entender a vontade de Deus para a minha vida, eu terei coisas milhares de vezes maiores do que eu tenho. Geralmente, a minha vontade, quando é muito valorizada, me faz viver uma vida medíocre, porque eu não enxergo além das paredes de um reino que eu mesmo criei. Tem muita gente que cria o seu reino. 3 amigas superpoderosas, uma faculdade tremenda, um namorado e uma namorada não sei o quê. Gente, acorda. De que vai adiantar tudo que a gente tiver se o mundo acabar, porque vai estar acabando? Eu vou te dizer, se eu e você não tivermos a salvação, nós não vamos ter nada. Mas sabe o que Jesus diz? Se você quiser, eu morro por você. Se você quiser, eu purifico você e tiro a tua culpa. Se você quiser, eu alimento a tua espiritualidade. Eu ilumino a tua vida. Eu intercedo por você. Eu brigo lá no tribunal por você, se você for honesto e confessar. E eu virei como teu rei, porque você não é mendigo. Então não viva como um mendigo. Viva à altura do que você realmente é. Um príncipe, uma princesa, porque o teu pai é rei. Se você não aprendeu nada hoje de manhã, pelo menos entenda assim, eu já fui salvo por Jesus. E Ele é tudo para mim. Quando Deus entrou no jardim, sabe qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram? Foi fugir e se esconder. Agora eu fico assim meio encasquetado com isso, né? Quando é que um filho ou uma filha fogem de um pai que é muito legal e perfeito? Não é estranho? A gente foge de pais ruins, pais que abusam, pais que batem. Mas por que Adão e Eva fugiram se Deus era um pai perfeito? Porque o problema não estava em Deus. O problema estava na culpa. A gente só foge de um pai quando a gente apronta. E quando a gente não entende que o pai é amor e acha que ele é um carrasco. Se a gente entender que Deus é carrasco, quando o pastor falar aqui de oferta e dízimos, por exemplo, a gente vai achar que é um imposto que tem que ser pago. Eu não vou pagar. Mas quando eu entendo que Cristo é tudo para mim, e que Ele é a oferta, e que Ele me deu tudo, e que minha oferta é só uma fatia do que Ele me deu, e que Ele é o dono, então eu vou fazer isso com alegria, porque quanto mais eu sou fiel, eu faço muito mais com aquilo que sobra para mim. Sabe o que eu vim dizer para você? Não importa o que a vida aprontou para você. Não importa se alguém da sua família morreu. Não importa se alguém ofendeu você. Não importa se a tua visão sobre Deus é diferente ou sobre a igreja. Mas o que importa é se eu e você decidimos se vamos ir para o céu ou não, ou se queremos ser salvos. Porque esse Jesus que é rei, que é cordeiro, que é sacerdote, que é advogado, que é água, que é pão, que é luz, só é útil para aquele que sabe que não é nada sem Ele. Porque Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer.
Eu não estou falando isso para ofender vocês, porque todos somos iguais. Mas eu estou falando para vocês que a salvação é muito mais que possível, porque Jesus tornou possível. E Ele se interessa por você. E Ele quer ouvir por você. Cuidado para não sentir uma mulher maravilha e um super-homem e tentar viver uma vidinha cumprindo só as coisas que combinam com a sua vontade e você se perde. Porque eu já vi muita gente que negociou a sua fidelidade a Deus e, no fim, aquilo pelos quais ela morria, acabou matando. Aquele Deus que ela abandonou por uma pessoa que ela amava muito, descobriu que foi aquela pessoa que um dia abandonaria. Foi isso que a Lúcia aprendeu. O Senhor nunca te abandonará, porque Ele tem um amor eterno que não falha. Que você possa dizer assim: Cristo é tudo para mim. Quando Jesus for tua paixão, podem dizer o que quiserem para você. Você tem herança. Podem diminuir você o quanto quiserem, podem até matar você. Você fica tranquilo, porque você tem vida eterna, garantida no sangue de Jesus. E é isso que Jesus é para você, tudo. Quando Deus entrou no jardim, Ele podia ter desistido deles, né? Mas Ele não desistiu. Eu queria pedir licença para cantar uma música, posso? Sabe por que eu escolhi essa música? Porque eu acredito que Deus, um dos intuitos de Deus, é nos tornar livres.